Alô, 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 alô. Carol Montenegro, como vai você? Hoje vamos estar assistindo o espetáculo da Carol Montenegro na sua jornada de vida, na sua jornada empreendedora. Eu conheci Carol Montenegro aqui no CEL. Ela estava iniciando a sua trajetória empreendedora e... Alô, alô, entrou? Já estava falando um pouco de você já. E conheci ela aqui no CEL. O CEL, vocês sabem, o CEL é a Casa de Empreendedores Urbanos, é uma casa aqui em Santa Teresa, é uma casa que, na verdade, eu já morei nessa casa, né? Na época do circo, na época da fundição, morava aqui. Uma casa de muitas histórias, de muitas festas. E ela hoje é uma casa de empreendedores, tem vários empreendedores, tem espaço para você, se você quiser empreender, você entra no site do Tô no Céu e você vai ver, vai conhecer a casa, vai conhecer o Alan, que é quem administra a casa, e você vai poder estar com a gente aqui, viver o cotidiano da casa. A casa hoje tem várias modalidades, inclusive você pode alocar uma sala compartilhada, a gente está chamando de salas compartilhadas. Você pode ficar em casa, como a Carol está agora, e ter uma base aqui de 2 dias, 1 dia, de 3 dias. Quer dizer, pode ser no coworking, tem um coworking também, para mais cadeiras, né? Alocação de cadeiras, e tem também as salas. Mas hoje é um dia especialíssimo. A gente vai conversar com a Carol, vai conhecer a Carol e conhecer a sua empresa, e conhecer os nossos caminhos cruzados, as nossas aventuras. A gente tem algumas aventuras para mostrar para você. Como é que está você, Carol? Tá bonita, hein? Tá sem som aqui. Sem som? Tá sem som. Não sei se sou eu ou você. Sai e volta, sai e volta. Será que é o fone? Eu acho que é ela. Você está ouvindo... você não está ouvindo ela. Esperar um pouquinho, a Carol desligou e vai entrar outra vez, que para mim aqui ela estava sem som. Não sei se para vocês... Ó, Carol sem som. Vamos, expectativas de entrada de Carol em cena. A coxia é sempre um momento assim, muito interessante do ator, sabe? Aliás, o momento mais interessante do ator não é o palco, é a coxia. É onde ele, na verdade, ele fica naquela coisa, aquele friozinho na barriga, assim, que você não sabe se vai, aí, de repente, você tem que entrar em cena. Aí é fácil. Aí a cena ela por si só, é igual andar de bicicleta, né? Carol, não estou te escutando. Será que é aqui? Não, porque as pessoas perguntam para as pessoas se elas estão te escutando. Pergunta. Pergunta para as pessoas. Vocês estão me escutando? As pessoas estão escutando ou não? Ou é só eu que não estou escutando? Sem som. A Joelma está falando que está sem som. Tira o fone, então. Tá ouvindo? Alô, alô? Márcio, sim. Estou escutando o Márcio. Está escutando Márcio. Vamos ver se a Carol arruma o som dela. Conseguiu? Não. Não consegue? Caramba. Som, mas a Carol não. Ó, a gente tem o pessoal da casa em online. A Flávia, a Paulinha, a Joelma. A Paulinha está aí? Aí. De repente fazemos com a Paulinha, né? Carol, você não consegue? Eu vou ver se eu tenho uma outra solução aqui. Oi, tive que trocar de celular. Falei colocar o fone?
Carol, eu estava falando. Psicologia é isso. Uma hora funciona, outra hora não funciona. Não, eu ouvi tudo que você falou, mas, enfim, eu estava entrando num celular e não estava funcionando, agora eu treino outro, funcionou, é isso aí. Ótimo. Oi, Paulinha. Oi, Alan. Oi, Márcio. Oi, todo mundo. Carol, a gente estava falando da casa, estava falando dos seus primeiros passos, estava falando do que você faz. Eu acho que vale a pena falar um pouco da tua empresa, da Intuit-se, falar um pouco de como é que foi o começo. Eu acho que essa é uma live que eu tenho uma expectativa grande de passar para as pessoas não só o prazer de empreender, mas também as dificuldades de empreender, o que é o mundo empreendedor, o que é a vida empreendedora, o que é você estar ligado o dia inteiro nas coisas, na realidade, nas coisas que se passam na sua frente, na sua janela, e você poder interagir com ela e pensar no seu negócio, e pensar como é que você coloca o seu negócio no mundo, como é que você coloca o seu negócio naquela realidade que você vê da janela. Diga para nós os teus segredos aí. Responda só todas essas perguntas ao mesmo tempo, de preferência. Tô brincando. Bom, eu acho que tem muita coisa para a gente falar e para a gente trocar sobre isso tudo, né? Acho que eu vou começar contando história minha, história sobre essa trajetória toda, né? Eu acho que o primeiro ponto é que eu nunca pensei em empreender. Isso não foi exatamente uma decisão que eu tomei. Eu não virei e falei, acho que vou seguir pelo caminho de construir uma empresa. Não foi por aí, né? Na verdade, eu estava por um caminho bem profissional, corporativa, fiz graduação, aí fui fazer mestrado fora e ia seguir por uma linha de consultoria, né? Assim, para quem não me conhece, eu trabalho com branding, com gestão de marcas. Sou publicitária de formação, fiz uma especialização em branding, que era o meu grande sonho, assim, sabe? Quando você chega naquele lugar e pensa, o que você quer ser quando crescer? Quando eu conheci o branding, eu me apaixonei de um jeito muito forte. Eu falei, nossa, isso faz todo sentido para quem eu sou, enquanto pessoa, enquanto personalidade, nas coisas que eu acredito, e foi por aí que eu fui buscar. E aí eu fui pelo caminho de fazer mestrado e voltar para trabalhar em consultoria. Entrei no lugar que seria assim o emprego dos meus sonhos, de jovem adulta e tudo. E quando eu entrei nesse lugar que eu tive aquela sensação assim, nossa, cheguei lá, foi assim o pior momento da minha vida. Tipo, a empresa tem, enfim, milhões de motivos para ser fantástica e tem seus méritos e tudo, que é a Tati, o design de ideias, que era o emprego dos meus sonhos. Mas para mim foi uma experiência muito ruim, porque por vários motivos, eu tive naquele momento um choque de cultura de país, na verdade, porque eu estava. Antes eu vivia numa realidade Niterói, né? Tipo, era aquela coisa, faculdade, casa e aquela bolinha ali, que era o que eu achava que era o meu mundo, ou que era o mundo, mas na verdade era uma coisa extremamente restrita. Dali eu saí para uma realidade de Londres, que, gente, morar dentro da faculdade, tudo perfeito. E aí eu voltei para começar a viver uma realidade de conhecer Supervia, descobrir o que era corrupção de verdade, passar por todos os lugares do Rio de Janeiro, que era assim, eu visitava o Rio de Janeiro, mas eu não tinha vivência Rio de Janeiro, favela, violência, que é diferente, sim. E aí eu tive muitos choques, assim, de cultura, eu não consegui lidar com nada daquilo, e aí meio que a vida resolveu rapidamente tudo pra mim. Em 3 meses eu fui demitida do emprego que eu tava. E aí quando eu fui demitida, eu ia começar a pensar, agora eu vou começar a procurar emprego, para que caminho que eu vou? E aí caiu no meu colo um primeiro projeto, que foi um projeto de um curso de pré-vestibular que se chama Perspectiva, que hoje em dia existe, é super legal, de um empreendedor que a gente conheceu na época, mas assim, caiu no meu colo. Eu não tinha a menor ideia do que eu fazia com aquilo.
mas eu tinha uma opção. Ou eu ia procurar emprego, currículo, entrevista, etc., ou eu fazia aquele projeto. Aí eu falei, olha, vamos lá, né? Vamos entender o que é isso. Você já estava no E aí, céu nessa época já, né? não, ainda não. Foi quando Ainda eu não. descobri o céu. Eu ainda não estava no céu. Aí eu fui fazer o projeto e aí foi aquela coisa, né? Tipo, tá, com que recursos, com que pessoas. E aí, enfim, foi quando eu acabei entrando na minha primeira empresa, que foi a Orb. E através da Orb, eu comecei a procurar. Tá, legal, se eu vou empreender, não dá para eu ficar trancada em casa, olhando para a parede, eu e a parede. Eu preciso trocar, eu preciso de gente, eu preciso de ideias, eu preciso de uma vida, né? E aí, com isso, eu comecei a procurar espaços de coworking. Tava bem no comecinho, assim, não tinha essa coisa que é hoje, super estabelecida, com vários espaços. Tinham no Rio de Janeiro, acho que 5 lugares diferentes, que na real eram casas, e que estavam nessa modalidade já. E aí eu conheci, não era nem o céu ainda, era experimental. É experimental, é isso mesmo. Experimental. Era antes do céu, E aí eu acho que assim, uma coisa que está na essência do céu desde sempre, e que já estava antes, que eu entendo, na verdade, que é a essência dessa casa, desse lugar, e que foi o que me fez ficar aí, é que assim, eu fui em outros lugares que eram todos muito prontos, digamos assim. Era tudo muito certinho. O design era lindo, a decoração era maravilhosa. E aí, isso em tese é o que a gente espera, né? É o que a gente deseja. Aqui não tem nada pronto. Só que aí, quando eu chegava nesses lugares, também tinha uma coisa meio assim, tipo, tá, você quer ficar aqui ou você não quer? Porque se você não quiser, tem uma fila com 10 pessoas e não tem espaço, não sei o quê. Sabe? E aí eu olhei para aquilo e falei, tá, peraí. Eu sou uma pessoa, nesse momento, precisando de uma cadeirinha. Beleza. Só que eu quero crescer, eu quero fazer coisas, eu quero construir coisas. Se eu precisar de uma segunda pessoa, já não vai ter uma outra cadeira, porque tem uma super concorrência e que não tem espaço, e que, sabe, aquelas pessoas não me queriam. Aquelas pessoas não viram quem era a Carol e não desejaram construir coisas com a Carol. Quando eu cheguei no céu, que era experimental, e eu contei da minha história, das minhas buscas, vocês olharam para mim e falaram: a gente precisa de você, porque a gente não tem expertise aqui dentro e o que a gente está vendendo não é cadeira, não é espaço. O que a gente tem, na verdade, é uma comunidade de empreendedores que vão se apoiar, que vão trocar, e a gente precisa de você aqui. Márcio, eu nunca, para não dizer que eu nunca tinha ido em Santa Teresa, eu tinha ido em Forró, lá em cima. Conhecia bem. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Tô. E aí, eu me senti tipo, nossa, eu preciso ir para esse lugar. Naquele momento, o céu era uma grande obra. Não tinha nada. Não tinha nem mesa, nem cadeira, nem sala. Era uma grande obra. E eu falei, é aqui que eu vou ficar, nessa grande obra, porque numa grande obra você tem espaço para construir, você tem espaço para se colocar, para crescer. E, cara, eu já rodei todos os lugares dessa casa. Eu comecei lá embaixo, naquele galpão. Daquele galpão, eu subi pro coworking, que quando o coworking ficou pronto, eu fui pro coworking. Aí depois eu fui para as salas. Aí, enfim, e hoje em dia eu não tô mais no céu fisicamente, mas eu continuo me sentindo totalmente pertencente a essa rede. Essa construção. O céu formou a minha vida empreendedora, na verdade, quem eu sou. Eu acho, Carol, tem coisas que você falou aí que são muito interessantes. Primeiro, eu acho que é muito interessante as pessoas perceberem que, na verdade, a trajetória de vida, ela não é uma só, ela tem uma diversidade, né? Você pode estar empregada, você pode ter uma carreira, você pode trabalhar a sua carreira, você pode, a partir da carreira, você se tornar um empreendedor a partir de oportunidades que surjam. Você tem que querer, você tem que gostar, você tem que gostar do risco, você tem que gostar de fazer o que você gosta, que é de construir, né? O empreendedor, ele nunca está pronto, porque a empresa dele nunca vai estar pronta.
O dia que ela ficar pronta, ela fica velha. E o dia que ela ficar Acabou. velha, ela perde mercado. Você entende? Então, na verdade, a vida é uma construção, né? Eu sou engenheiro civil, né? A minha primeira formação foi engenharia civil. E eu adoro a engenharia civil, porque, na verdade, a engenharia civil ela é pragmática. Depois que você bota o segundo tijolo, o terceiro, o quarto, o quinto, forma a parede, e a parede vai ficar. Aquela parede está pronta. Não tem como, né? Você não tem que pensar, não, é tijolo, 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 parede pronta. Aí você vai falar o que significa aquela parede, como é que você vai dar, na verdade, um significado para aquela parede que te interessa, que você vai, a partir daí, poder aproveitá-la para não passar de um lugar para o outro, ou para fazer um painel. Bom, aí são diversas maneiras de significar aquilo que você constrói. Mas o que importa, na verdade, é que você caminha. O que importa, na verdade, é você entender que você está numa jornada e entender a sua jornada. A gente fez muita coisa junto, a gente andou o mundo junto, né? Isso foi muito interessante. Mas eu acho que vale a pena falar um pouco de brand, falar um pouco de marca, falar um pouco de você poder trabalhar a sua marca, de você posicionar a sua marca, né? A semana passada a gente estava aqui com o Luiz da Garimpo, né? E eu acho que o Luiz foi assim, o Luiz é um sucesso para mim, fantástico, porque ele é inquieto, você entende? Ele está lançando coisa, ele acabou de lançar agora, né, no site da Garimpo, né, uma coleção, um outro jeito de olhar. E eu acho que é isso. Eu acho que esse é o empreendedor e esse é o que a gente chama de branding. É você entender o valor da sua marca, aonde que está a base, a essência da marca, né? E saber quem é que trabalha contigo essa essência, quem é que está junto de você nessa essência e você comunicar com essa pessoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre o segredo do brand, o segredo da marca e o segredo dessa coisa que a gente está chamando de gestão de marca. Na verdade, eu acho que não tem segredo. Isso é o mais importante. A construção da sua marca, seja ela o que for, ela passa, na verdade, pelas mesmas etapas que tem a construção da sua própria vida, da sua própria identidade, por um processo profundo de autoconhecimento. E aí, na verdade, se você pensar no autoconhecimento seu, individual, quando você passa por uma empresa, você precisa ir evoluindo etapas das pessoas que estão envolvidas naquilo se autoconhecerem e evoluírem, amadurecerem essa relação entre elas, né? Quanto mais eu trabalho com isso, mais simples fica, na verdade. Porque, assim, cada vez mais, né? Quanto mais a gente trabalha, tem mais técnica, tem mais ferramenta, tem digital, tem 950 milhões de disciplinas diferentes dentro do digital e tudo mais. E hoje em dia você não consegue mais desassociar uma coisa da outra, porque a gente está aqui, né? Eu e você estamos trocando através de um meio digital e essa é a nossa vida agora, né? Não existe mais com isso e sem isso. Mas olha, eu tô com vontade de te dar um abraço e um beijo. Isso pode acabar depois, então. Mas que eu tenho com vontade, tô. Morrendo de vontade. Não, assim, é muito gostoso a gente poder fazer uma live, conversar sobre tudo isso, mas nada substitui o momento céu aberto que a gente fazia, a gente encontrar, a gente beber aquela cerveja juntos, aquele evento que acontecia, nada substitui isso, e acho que nada nunca vai substituir, na verdade, né? A gente vai voltar para isso. Mas eu acho que também a gente evoluiu em algumas coisas que também a gente não vai perder, né? A gente está lançando agora, Carol, aqui no Céu, né? Essa é uma ideia do Alan, né? Que ele está tentando, né, encontrar caminhos também para o próprio Céu. Porque a Carol falou na questão dos coworkers, né? A gente, na verdade, não... Eu acho que tem vários coworkers de várias maneiras, entende? Eu acho que os coworkers que começaram antes, o Templo, eles tinham uma marca, né? Eles tinham um brand, eles tinham uma característica. Eles não eram simplesmente a locação de salas, entende? Então, eu acho que a gente se coloca hoje não como um coworking de locar sala, mas como um lugar vibrante, um lugar que você pode vir, que você vai encontrar gente, que você vai interagir com gente, que vai ter eventos, que vai ter isso. Quer dizer, cada vez mais a gente busca isso. Agora não está acontecendo, evidentemente, a gente ficou parado há 2 meses,
Mas a reabertura, a gente está tentando ir por esse caminho, Carol. A gente acha que muita gente quer ficar em casa, né? Quer fazer da sua casa o seu próprio escritório, seu home, né? O seu home office. Então, você vai ficar 2, 3 dias, mas também quer sair, porque não dá. Você entende? Eu não aguento mais. Quer dizer, olha que vivo muito bem, não tenho problema nenhum com a minha casa, com a minha mulher, com meu filho. É ótimo, eles são lindos. Mas eu quero ver gente. A gente precisa trocar, né? A gente eu quero precisa sair gente, também, eu quero compartilhar. junto. Eu quero assistir a vida. Eu não quero ser passivo de assistir a vida da janela, né? Eu quero ser protagonista. Eu quero estar na rua, né? E a gente está abrindo o céu agora, as salas do céu. Quem quiser a sala completa, fica com a sala completa a semana inteira. A sala é dele, né? Mas a gente está abrindo a possibilidade de você ter, por exemplo, ao invés de ter 5 dias, ou 6 dias, ou 7 dias, você ter 2 dias, você ter um dia por semana. Você aluga não a sala inteira, mas partilha ela com outra pessoa. Você entende? Quanto mais junto essas pessoas tiverem dos seus negócios, quanto mais consequência, né, entre um negócio e outro, mais interação, melhor. Mas, se não, a gente tem também outros parceiros para colocar nas salas. Então, também já é um outro jeito de você entender os novos tempos, né? Eu acho que agora, Carol, e aí eu quero te perguntar também o que significa, o que tem significado para você o Covid, o pós-Covid, como é que você acha que o mercado está reagindo a isso, como é que as marcas vão reagir a isso, os novos meios de venda, os novos meios de você interagir com as pessoas do seu grupo. Eu acho que aí tem um mundo inteiro para discutir, é um mundo novo que está acontecendo, e eu imagino que a tua cabeça, pelo menos a minha, está fervilhando em cima disso. Eu estou lançando agora uma escola, semana que vem eu vou ter uma live, eu vou falar no final disso, né? Dessa live, eu estou lançando uma escola de empreendedores, entende? Ela vai ser muito legal, toda focada em tecnologia também, com o Chico, né? Então, a gente está moldando, né, as nossas atuações a partir das realidades que se apresentam, né? E essa realidade... Como sempre, né? Como sempre. Como sempre, é. Mas como é que você vê isso? Como é que está sendo para você esse novo tempo agora de Covid? E o pós-Covid, como é que você imagina? Vou te falar de uma perspectiva... Enfim, tudo que a gente fala é sempre de uma perspectiva muito pessoal, né? Sem dúvida. Eu sinto que enquanto empreendedora, eu basicamente sinto as coisas acontecendo antes delas acontecerem para todo mundo. Então, e aí, quando acontece para todo mundo, é como se eu já estivesse lá há um dado tempo, né? O ano passado foi um ano muito difícil para mim. Muito, 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 muito difícil. Daquele de abalar as estruturas e eu ficar, tipo, caraca, e aí? Que caminho que vai acontecer? Porque, para mim, no meu negócio, tava tudo travado, nada acontecia. Eu sempre falo assim, eu tive vários momentos que eu sentia que eu tava chegando lá. A gente vai falar depois disso, mas quando a gente fez aquele projeto do Achaninca, e aquele projeto ia evoluir, e ir para muitas tribos lá do Acre, aquele foi um grande momento de eu falei, gente, agora eu tô fazendo uma coisa realmente relevante, realmente grande, que mexe com tudo, que tem um significado absurdo, e agora vai. Aí veio o Bolsonaro. Gente. A gente viveu aquilo de um jeito tão incrédulo, porque a gente já dava tantos passos na frente que não dava para acreditar que a gente ia retroceder daquela forma. E o ano passado foi um ano de susto, de porrada, de falar tudo que a gente estava fazendo não deu para dar continuidade no ano passado. A gente viu o fundo da Amazônia cair daquela forma. Foi muito triste, foi muito difícil. Aí tá. Quando vem a Covid, eu já estava no modelo officeless, que eu chamo, assim, eu tenho um escritório em casa, mas não importa se eu trabalho do céu, se eu trabalho do meu escritório em casa, se eu trabalho na rua, se eu estou no escritório do cliente. A gente não tem mais a relação com o espaço físico é outra, né? É muito diferente. Então eu já estava nesse modelo officeless. Essa é a primeira diferença, né? Já estava fazendo quase 1 ano, 2 anos, né? E eu já estava acostumada com isso. Quando começou a Covid, foi a semana que começou o isolamento, foi a semana que o nosso escritório aqui, todo decoradinho,
foi entregue. Tipo, a gente começou a pandemia com um escritório novo. Quando estava todo mundo correndo para se adaptar e falar, ai meu Deus, agora eu preciso de um espaço em casa, eu já tinha home office há 5 anos e já estava no modelo officeless, trabalhando de casa direto há 2. Então eu já estava assim, eu já tinha me mudado de apartamento pensando que eu precisava de um escritório todo preparado para isso. Então, nesse sentido, eu não senti essa dor, porque eu só continuei a trabalhar. Houveram fluxos, né? Tipo, primeiro todo mundo ficou meio desesperado, sem saber o que fazia, e aí isso aumentou para a gente o fluxo de pesquisa, e 1001 relatórios sobre a Covid, o que vai ser do mundo agora e tudo mais. Depois todo mundo começou a cortar gastos e a gente perdeu o investimento, perdeu o cliente. E aí logo depois todo mundo começou a entender que não ia ter como ficar sem digital. Não ia ter como ficar sem branding, muito pelo contrário. E aí a gente conquistou 2 novos clientes que já estavam assim em prospecção e entramos no nosso melhor cenário financeiro desde que eu comecei a empreender. Que bom. Eu juro pra você. Lindo. No melhor cenário financeiro desde que a gente começou a empreender. Mas não só financeiro, assim, financeiro com consistência, com clientes que a gente gosta muito, que a gente acredita, que tem propósito, que a gente já tem uma relação sólida, que o trabalho tá maneiro, sabe? Que bom. E aí a gente olha para isso, a gente sabe que não é uma coisa que a gente construiu em 2 semanas de Covid, em 1 mês de Covid, não é sobre isso. É um trabalho de 2 anos, 5 anos, enfim, são evoluções que a gente vai tendo aos poucos com os aprendizados, com as porradas que a gente toma no meio do caminho, que a gente vai se reinventando e a partir daí vai se adaptando, né? Eu acho que você não pode perder no fundo a essência, né, Carol? A essência, né? A essência do que você faz, a essência do teu trabalho, essa não pode ser perdida, né? É porque é essa que tem que crescer. É essa que vai fazer, essa sementinha, né? Que é a essência do teu trabalho, é que vai germinar e vai fazer você crescer em determinados momentos, você diminuir em outros. O diminuir não significa perder. O diminuir significa repensar, significa recolocar, significa refazer, né? Você tem que estar aberto para isso. Você não pode achar, é aquela coisa do céu em construção, né? A gente acabou de fazer uma obra enorme agora aqui na piscina. A gente, sabe, a gente está fazendo agora, está mudando, né? Está mudando o jeito de ser. Mas você não perde a essência de que aqui, na verdade, é uma casa de empreendedores que têm propósitos parecidos. Você entende? A pior coisa do mundo é você perder o seu propósito. Porque aí você não consegue, na verdade, crescer naquele caminho. Você está mudando de caminho. A mudança de caminho, né? E quanto mais você muda de caminho, na verdade, você aprende na diversidade. Não quer dizer que seja totalmente ruim. Você pode aprender também. Mas você não está criando uma consistência no caminho que você já estava, no propósito que você estava. Então, eu acho o que você está falando é uma boa discussão. Eu acho, a gente está, na verdade, essa live é uma live para empreendedores, para gente que está começando também, para gente que já está no caminho e tal. Então, eu acho que é muito importante a gente ver a trajetória do outro, né? A gente aprender também assistindo, olhando, escutando, né? E vendo como é que foi, né? As suas dores, né? Como é que foi as suas alegrias, você entende? E como é que você passou por isso. Isso é fundamental. Eu acho que a gente foi muito erradamente ensinado de que a trajetória é uma linha reta que a gente vai subindo. A gente criaram na nossa cabeça essa... Quê? Que vai ganhar milhões, né? Que você vai ficar milionário, né? Mas enfim, essa visãozinha de linha reta, essa visão não existe. Isso nunca existiu, na verdade. Na verdade, assim, existe se a gente olhar para trás. É porque a gente pensa nessa linha olhando para frente. Quando a gente olha para trás e percebe a trajetória, a gente é capaz de conectar que aquilo que a gente fez levou aquilo, que foi uma evolução, que depois de um tempo levou... E aí a gente vai vendo que tem sim uma construção. Mas essa construção ela é cheia de altos e baixos o tempo inteiro. Mas né? não é só para você, não é só para você ganhar milhões e você pegar esses milhões e guardar e falar, nossa, agora consegui, cheguei lá, deu certo. Não é isso.
Você pode até ganhar milhões, e é bom ganhar milhões, a gente não tem problema nenhum com isso. A startup deu esse caminho, né? As startups mostraram um caminho diferente, que era esse, né? Era de você achar que você ia inventar um aplicativo, um app, uma coisa qualquer, e que você ia escalar, e que você ia, na verdade... Mas isso aconteceu com 2 pessoas, 3, 4, 10 pessoas, né? E você for ver, eu estava lendo o livro do Elon Musk, agora da Tesla, né? Ele teve um momento que ele comia pizza nas pizzarias de Chicago, quase que, pelo amor de Deus, para o cara dar um pedaço de pizza para ele comer. Então não é, entende? É claro, e aí ele cresceu, ele aprendeu, ele viu, ele chegou, ele tem visão, né? A visão é fundamental também para o empreendedor, né? A visão de como é que se posiciona, né? Qual é a hora de arrancar e qual é a hora de frear, como é que você monitora isso, né? Mas, Carol, a gente... Isso, deixa eu fazer um comentário só falando sobre isso, sobre as startups e tudo mais. No final do ano passado, que foi assim, um momento bem difícil aqui, e eu acho que a palavra que fica total é resiliência. Eu entrei numa leve, você perguntou antes sobre branding, né? Eu cheguei a entrar numa leve crise sobre branding, porque eu cheguei num ponto, falei, olha só, eu falei, gente, fiquei velha e a forma como eu aprendi que as coisas eram feitas não são mais, não funcionam. Preciso reinventar tudo, preciso começar a estudar, não do zero, mas enfim, repensar tudo. Aí entrei nisso, comecei a pensar, comecei a estudar a história do growth hacking, que é o grande termo do momento, né? Quando eu entrei no Growth Hacking, eu juro pra você que não serve pra mim. Porque não tô dizendo que ele não serve pra várias pessoas e pra várias empresas e que ele é ruim, não é sobre isso. Mas o Growth Hacking, ele fala muito sobre tentar queimar etapas. Sobre você fazer um crescimento acelerado que queima etapas e que faz você, do dia para a noite, chegar num lugar que você não estava sem esse amadurecimento. E eu acredito nisso. Eu, assim, todas as trajetórias empreendedoras que eu acompanho, sabe, de pessoas grandes, pequenas, médias, de vários ramos diferentes, e eu acompanho muita gente no meu trabalho, porque eu acho que uma natureza muito legal do meu trabalho é a oportunidade de estar em contato com pessoas de lugares e mercados completamente diferentes. Eu vejo que todo mundo que precisa evoluir e amadurecer na sua trajetória, sabe? Não vai dar para queimar etapas. Você vai precisar ir passinho, passinho, aprendendo, errando, evoluindo. E assim, tem vários erros que, pra gente que observa as outras pessoas, são tão óbvios. Mas não adianta eu conseguir ver que é óbvio, a pessoa precisa passar por aquilo. Ela vai passar por aquilo sozinha. Não é porque eu vejo, porque eu fui capaz de ver várias pessoas, que eu vou falar para ela e pronto, resolvi o problema dela. Não resolvi. Ela vai precisar passar pela etapa, ver que estava errado, quebrar a cara. Enfim, é isso. E não é diferente com as empresas. Você sabe, Carol, eu tenho muitas. Um dia a gente viajou junto, né? A gente vai contar um pouco da viagem, mas só no meio dessa viagem, a Carol virou para mim e falou assim: Márcio, você é um cara que é muito diferente do que eu conheço, porque você não é um só. Vocês são vários personagens, né? E eu falei, pô, Carol, se você enxerga isso, é porque eu sou. E um desses personagens, na verdade, né, que na verdade, nenhum deles eu criei, né? Os personagens, eles foram frutos da diversidade que foi a minha vida, né? E num determinado momento, né, por conta do circo voador e por conta de viajar ao Brasil e por conta de estar em Recife, eu virei urbanista, né? Eu já era urbanista, mas virei de verdade, né? Pensar o território, pensar o pedaço da cidade, né? E isso me levou depois a fazer planejamento estratégico de cidades, pensar a cidade inteira, né? E sempre quando eu penso isso, eu penso, na verdade, de como empreender a cidade para todos. Você entende? Que eu acho que é onde o político tem que chegar. Você entende? Na verdade, você não tem que criar a cidade dos seus sonhos. Você tem que criar a cidade do sonho de todos. Você entende? O que é difícil, mas só pode ser feito se você compartilha isso, né?
Se você compartilhar isso com as pessoas, se você chamar as lideranças, começar a trabalhar e tal, você consegue, na verdade, pensar uma cidade que possa ter não só prazer de todos, mas oportunidades para todos trabalharem. É muito difícil chegar nisso, eu já fiz mais de 60, 70 cidades. Mas agora eu estou envolvido num projeto de uma cidade que a pessoa não é nem o prefeito, ele é o candidato a prefeito, que é a cidade de Petrópolis, que é uma cidade imperial. Mas é uma cidade imperial que foi invadida. Ela foi totalmente invadida num determinado momento da fuga de uma classe CD do Rio de Janeiro para a periferia do Rio, para a periferia do Rio. E, na verdade, o que aconteceu é que essa cidade foi invadida por milhares de pessoas e ocuparam os morros. Agora, e daí? Né? E agora? O que fazer? O prefeito não conseguiu conter, não tinha um plano para isso, ele não pensou o que seria aquilo. O impacto, na verdade, desse grupo grande de pessoas naquela cidade. Isso é transformador, né? E o que eu tenho falado para ele é que ele não pode perder a essência imperial da cidade, inclusive para as pessoas que chegam. As pessoas que chegam, né? E essas pessoas que chegaram lá, elas têm que entender, né, que elas estão numa cidade imperial e o que significa isso como cultura para elas, né? É a cultura do brand, né? A cultura da essência, né? A essência tem uma cultura que foi feita de práticas, né? Foi feita de tradições, não é isso? Então, como é que é isso, né? Como é que você pensa, na verdade, a partir da visão empreendedora que você tem, né? Como é que você pensa uma cidade? Você participou de uma experiência comigo, né? Não só para uma cidade, como para um povo inteiro, né? E a gente partiu do Rio de Janeiro num avião normal, do avião normal, a gente passou... No dia do meu aniversário, importante falar, no dia do meu aniversário. No dia do aniversário. Foi um presente que eu dei para ela, né? No dia do aniversário da Carol, a gente chegou em Cruzeiro do Sul, né? E a gente tinha mais 3 ou 4 horas só para dormir, porque no dia seguinte, às 7 horas, que acabou não sendo 7, lá para as 9 horas que saiu, era um teco-teco, né? Com uma hélice. Eram 2 ou uma hélice só? Eu não sei qual era o meu que você foi. É uma só. Acho que é uma só. Aquela hélice de frente. Um avião que cabem 5 pessoas. Deixa eu falar um pouco sobre isso, Márcio. Vou falar primeiro sobre a cidade. Enfim, a gente realmente fez um trabalho muito incrível com o povo Axaninca, lá no Acre. Olha eles aqui, Carol. Eu tô vendo. Eu sonhei com ele esses dias. Estou com uma saudade muito louca. Eu vou falar sobre o trabalho de cidades que a gente fez com ele, só para conectar com o que você estava falando antes. Tá bem. Faça isso. Quando a gente chegou em Marechal Taumaturgo é a última cidade do Brasil, praticamente, naquela região, né? Que é no Acre, fronteira com a Bolívia. É Bolívia, não? Peru, na verdade. Peru. É Peru, né? A fronteira é com Peru. Tá, eu confundi. E quando eu olhei aquela cidade, eu falei, gente, não é possível que isso exista. Em que ano que eu tô? Sabe essa coisa que a gente sempre fala assim, não, porque como assim a gente está em 2020 e aí a gente ainda não resolveu isso e a gente ainda não tem isso? Aquela experiência mudou completamente a minha perspectiva, o meu entendimento, a minha percepção sobre espaço-tempo. Quebrar totalmente essa visão de, não, porque a gente está em 2020 e a gente deveria... Gente, o Brasil é um negócio com realidades mas tão complexas e tão diferentes. Aquela cidade que é linda, é mágica, isso não é ruim. Acho que é importante falar sobre isso. Não é melhor nem pior, porque a gente também tem uma coisa de ver qualidade e querer falar que uma coisa é melhor que a outra. São questões diferentes. Aquela cidade, dentro da nossa percepção de tempo, tá em quê? 1920, mais ou menos? Sei lá, não sei nem dizer que ano que ela tá. Classificar. Não tem como classificar isso. Não é sobre essa linha temporal. Eles vivem outra realidade, completamente diferente da nossa, né? Completamente diferente. E quando a gente fez aquele trabalho de planejamento estratégico da cidade,
Eu sei que você já tinha passado por essa experiência muitas vezes, mas para mim foi a primeira concreta, né? Eu consegui entender de fato o que é a globalização e como que isso afeta a vida das pessoas. Porque entender que a história daquelas pessoas que moravam naquele lugar era uma consequência da borracha, da corrida pela borracha, e que era uma consequência da Revolução Industrial, e que aquilo dali não era um mero, sabe, a gente lê nos livros, a gente não tem a menor dimensão. E uma economia que faliu e eles tiveram que se reinventar porque eles não podiam mais sair dali. Isso é que é mais maluco, né? Sim, e aí você vê concretamente as pessoas na sua frente. E as pessoas que estão ali, assim, não estariam ali se não fosse essa história inteira, mas elas estão ali. E aí? Como é que você vai construir com aquelas pessoas, mantendo... É a mesma coisa que você está falando de Petrópolis, né? Que são fruto daquela história, mas no caso lá é outra história. Você entender a história, a realidade, a cultura, a essência, você conseguir trazer o que tem de valor daquilo, mostrar para as pessoas o valor que elas têm, porque a gente é criado numa cultura, numa sociedade que não faz a gente perceber o valor que a gente tem e conseguir ter autoestima para construir a partir daí. Então, tudo isso é empreendedorismo. Independente se a gente está falando do setor público, se a gente está falando de empresa, se a gente está falando de você funcionário, você... Não importa, sabe? É a construção de quem a gente é, do mundo que a gente vive, da realidade que está ao nosso entorno e que, em parte, é dada num sentido assim, você nasce num contexto. Mas esse contexto, ele vai se transformar o tempo inteiro. E eu acho que o Covid, dentre todas as coisas muito ruins que trazem pra gente, mas eu acho que ele traz muito concretamente pra gente essa certeza da transformação. Porque a gente, às vezes, é enganado numa percepção de estabilidade. Não é isso, as coisas não mudam, a cidade é assim. Não, cara. Tudo se transforma o tempo inteiro. E aí a pergunta é: quem é você nessa realidade que você vive? O que você faz para construir a sua própria realidade? Como é que você vai transformar ela junto com todas as pessoas que estão ao seu redor? E aí eu acho, Carol, que tem uma coisa fundamental. É uma coisa que a gente perde agora e que é fundamental. E a gente perde por mau uso dos veículos de comunicação. Né? A gente está num momento em que a verdade e a mentira, elas se misturaram. Você não sabe mais quem é que é verdade, onde está mentira. Elas andam juntas, andam de braço dado as duas, elas são todas duas bonitinhas, e você perdeu uma coisa que é fundamental, que é, na verdade, a segurança, né? A certeza de que o próximo é seu amigo. Né? Então, essa dicotomia entre a verdade e a mentira te dá, na verdade, uma falta de confiança nas pessoas, confiança no futuro. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu confio no futuro abertamente. Eu acho que o futuro vai ser fantástico. Eu acho que a saída da Covid vai ser fantástica. Eu acho que o mundo é novo. O mundo é para você. O mundo é para a gente. O mundo é o que está... Ele tá abrindo para a gente. Eu acho que o que tem que mudar é aquilo que estava podre. É o que ficou para trás. É o que a gente tem que descarregar. É o que você não vai botar na mala. Mas arruma sua mala mesmo. Né? E vamos viajar junto. Vamos viajar. Né? Mas não leva as coisas que você não vai usar. Porque depois dessa experiência que a gente teve em Marechal Thaumaturgo, aí sim, aí eu levei a Carol para um lugar onde ela mudou a vida dela. Foi a tribo Axani. Verdade, Carol? Mudou mesmo. É verdade, é verdade. Mudou. Quando eu falo mudou a vida, a nossa imagem de mudar a vida é, nossa, ela vivia de um jeito, agora ela vive de um jeito completamente diferente. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas ela mudou a minha percepção de mundo completamente. E dentro da minha percepção de mundo, ela mudou a minha percepção sobre mim mesma. Muito. Bom, Carol, só para mostrar o cenário, a viagem começa a partir de Thaumaturgo numa canoa. Numa canoa que só cabe em 3 pessoas, no máximo 4, e com 4 ela já fica meio bamba,
você corre o risco de cair na água mesmo, e a água é o rio Juruá. Não é pouca água, não, é muita água, né? E essa canoa a gente Mas não fica... morre não, gente. Não É? coloca esse terror também. Não morre não. Não Não coloca morre esse terror. ninguém, mas você cai na água e tem gente que O perdeu seu Mac, equipamento. eu lembro do meu Mac. Cadê o meu Mac, tadinho do meu Mac? Esse Mac aqui era tipo, tava dentro da mochila. E aí eu ficava assim, desesperada. Porque se a canoa virasse, o Mac morria. Morria. Mas Morria. são 4 horas, no mínimo, no máximo 6, 7 horas, rio acima. Então, começa com essa viagem rio acima de 4 horas, né? E aí você chega, na verdade, A minha sensação, deixa eu falar sobre a minha sensação. A minha sensação o tempo todo era, gente, eu tô num filme, eu tô entrando num filme. Não, o que é isso? Isso é um filme, isso não é verdade, eu não tô vivendo isso. Aí eu via, quando a gente subiu na aldeia, a gente chegou, era a primeira vez, né? Porque a gente já foi várias, mas na primeira vez a gente chegou, era final de tarde, tava É começando a lindo, escurecer. é lindo, E né? aí a gente subiu um barranco, não tem escada, né? Márcio sempre reclama das escadas que não existem. A gente subiu um barrancão imenso. Aí quando a gente entrou assim, eram várias. A casa deles tem um nome específico? Acho que não. São tipo casinhas de madeira que Madeira e não tem palha. parede. Elas não têm parede. E aí tinha uma luzinha assim em cada uma delas, e quando você ia andando, apareciam eles, todas as crianças assim. E eu falei, gente, isso é um filme, que loucura, onde que eu me enfiei? E eu me enfiei no lugar mais maravilhoso do universo todo. Porque nossa, não dá para colocar em palavra, né? A gente fica tentando, mas não dá para colocar em palavra, porque A gente foi para a viver. relação, a troca, o carinho, o jeito, o conhecimento que eles têm, eu acho que acima de tudo, o conhecimento, porque quando a gente fala de índio, a gente tem uma visão muito restrita, né? Independente, isso foi uma coisa que a gente identificou no projeto, independente se é uma visão restrita para o positivo ou para o negativo, a nossa visão é muito restrita, porque o Brasil não conhece o Brasil. A gente se acha muito brasileiro, mas a gente não sabe absolutamente nada sobre o Brasil, essa é a verdade, né? E eles são seres humanos de um conhecimento sobre a floresta, sobre a relação com a natureza, que a gente não imagina, sabe? A gente não sabe nada. Bem, A o gente que não que a sabe gente, absolutamente. Carol, vale a pena falar o que a gente foi fazer lá, né? A gente tinha, na verdade, era um projeto para o Fundo Amazônia, que depois a própria Noruega reconheceu como o maior projeto do Fundo Amazônia, o Melhote, ganhou prêmio com esse projeto. Os líderes tiveram na Noruega para receber prêmios e tal. E eles pediram para a gente fazer para todas as tribos do Alto Juruá, esse projeto que a Carol falou antes, e a continuidade do projeto da Xanica, quando mudou o governo, né? E o ministro do Meio Ambiente resolveu parar com o projeto da Amazônia, né? É muito difícil falar sobre isso, porque toda vez que eu penso nisso, me dá um pouco de, assim, de raiva, né? Assim, fico assim, como é que pode, né? Mas essa é a nossa realidade, essa é a nossa diversidade, né? A diversidade de pensar. E eu acho que hoje essas coisas estão muito fortes, entendeu? Ontem aconteceu um momento que eu acho diferente disso, né? Os 3 maiores bancos do Brasil se reuniram para levar para o governo uma proposta de transformar realmente a Amazônia numa floresta em pé, né? Estudar a biodiversidade, trabalhar os produtos da floresta, que é exatamente o projeto que a gente foi fazer lá. A gente foi trabalhar exatamente isso, de que maneira que aquele povo todo podia viver da floresta, e a gente fez coisas fantásticas, inclusive uma indústria de polpas de fruta, para viabilizar todo o escoamento da produção local através de um produto já industrializado, já faturado, já processado. A gente montou todo um sistema institucional para eles,
composto de uma associação e uma cooperativa. Essa cooperativa representava... Aí tem histórias fantásticas que aconteceram nesse projeto, e a Carol foi a pessoa que fez o brand desse projeto todo. Ela que fez, na verdade, a marca, ela que fez, na verdade, o estudo da essência disso. É uma pena que a gente não possa mostrar aqui, porque o projeto é lindíssimo, vale a pena ligar para ela apresentar para quem quiser. Mas o que eu queria realmente falar é da Mas ele casinha. foi lançado agora, de um jeito muito doido, mas ele foi lançado. Você viu que a marca, agora que eles colocaram essa campanha, aliás, é importante falar para todo mundo, eles estão fazendo uma campanha de arrecadação de fundos para combater os efeitos da Covid lá, e eles lançaram a marca. É a marca. No dia que eu vi isso, eu fiquei tão feliz, que eu não sei nem descrever, porque até aquele momento, esse para mim foi um dos projetos mais importantes da minha vida, mas ao mesmo tempo ele carregava uma frustração, que era a frustração de não ter acontecido de fato, né? Dele estar guardadinho. Mas eu acho que isso traz pra gente um ensinamento muito grande. Carol, quem dá esse ensinamento. Deixa eu só concluir. Pois não. Um ensinamento muito grande que os Achaninka sempre ensinaram pra gente, que é justamente essa relação com o tempo. Porque a gente tem uma ansiedade, uma expectativa que as coisas aconteçam na velocidade do que a gente imagina. Eles não têm essa imaginação. Eles sabem que o tempo da natureza é outro e que as coisas precisam de tempo para acontecer. Então, a frustração é só nossa. Porque eles sabem que eles seguem no projeto deles, construindo no tempo das coisas. A gente fazia umas reuniões, né? Então tinha um tempo marcado que nunca acontecia naquele horário e tal. E tinha dias que a gente chegava lá e falava assim: hoje não vai ter porque vai ter a cerveja, como é que chama, Carol? A cerveja Caissuma. Uma caissuma. Vai ter uma caissuma. Aí eu falei: o que é caissuma? Caissuma é a cerveja nossa da mandioca. Vamos lá, vamos embora para caissuma. É tipo uma chopada. Caissuma, e lá também acontecia, lá era que acontecia outra reunião que era tão importante quanto a que estava lá, que era a reunião da sociedade inteira, não era só das lideranças. E a gente vivia e conversava e falava e discutia e dançava e era tudo misturado, E as coisas vão acontecendo, e as coisas né? vão acontecendo, e as coisas vão Porque tudo é vida. A vida vai acontecendo. E eu acho que até esse período todo de Covid, eu acho que um dos maiores ensinamentos, aprendizados, e acho que eu usei muito para lidar com a minha ansiedade nesse período, é esse entendimento de que, cara, a vida vai acontecer independente. Ela vai continuar acontecendo, a plantinha continua a crescer, ela continua a se transformar. A vida que existe dentro da gente, ela continua igualzinha, né? Para além das nossas expectativas do que a vida deveria ser. Um desses dias a gente estava em casa, porque lá não tem supermercado. Nem loja e nem ninguém vende nada de fruta. Não tem isso, não tem esse mercado. Né? Não tem nem esse mercado e também não tem a medicina. Né? Você não tem farmácia. A farmácia é a mata. Foi lá que eu aprendi a copaíba, né? Eu conheci a copaíba. Né? Hoje eu praticamente não tenho remédio nenhum em casa, só tenho o óleo de copaíba. Para tudo eu uso óleo de copaíba. Para quase tudo. Eu não tenho mais, entendeu? Ou é o óleo de copaíba ou aquela garrafinha como é que chama, Carol? Aqui tem o cheiro. Eu até tenho ela aqui, eu não lembro o nome dela agora, peraí. Mas o mais gozado dessa história é que a gente estava já no final, assim, já tinha pouca comida, que a gente trocava, quem dava comida pra gente, então a gente já tinha pouca comida e nós éramos... essa mesmo, é isso. Água florida. Água florida. Isso serve para tudo, né? Isso aí serve para tudo. Mas aí a gente estava lá e tal, a gente devia ser nós, éramos umas 4, 5 pessoas, a gente tinha pouquíssima comida, a gente mesmo que tinha que fazer, porque não tem serviço. Ou você faz o café da manhã, ou você não vai tomar café da manhã. Ou você faz o teu almoço, ou não tem almoço. Isso me ajudou muito em Portugal. Quando eu passei agora uma temporada em Portugal, foi fantástica. Então, em Portugal também eu fazia tudo. E hoje eu também faço tudo. Quando eu sair daqui, eu vou para casa fazer o almoço. Entende? Eu acho que a gente está vivendo um período... Mas só concluir, Carol. Aí, de repente, estamos lá, preparamos aquela comidinha para a gente, botamos lá.
daqui a pouco vem 2 mulheres com mais 4 filhos passando, e a outra Carol, que é a Carol que é uma antropóloga que estava lá com a gente também, falou assim, não, vem cá jantar com a gente. Aí eu falei, meu Deus do céu, não vai ser uma loucura essa coisa aqui, porque não vai ter comida para todo mundo. E o jantar era aqui no chão, né? Todo mundo no chão, sentou todo mundo, eu fiquei meio assim, depois comi também e tal, não sei o quê, sobrou comida. Não me pergunte por quê, como, eu fiquei completamente satisfeito, ainda sobrou comida. É assim que é. É assim que eles chamam de abundância xaninca. A xaninca, na verdade, eu acabei esse projeto pensando que, na verdade, a abundância que a tecnologia nos dá, ela está na floresta. A floresta também é uma abundância. Fiz uma viagem ao tempo agora que eu peguei a água florida e senti o O cheiro da água. cheirinho dela. Nossa, isso é muito Mas forte. A gente vem discutindo isso de tantas formas diferentes, né? Dessa cultura da abundância, e da troca e do aprendizado mútuo que os Achaninka ensinaram pra gente, que aquele trabalho com o Osvaldo também começa a perguntar como foi a gente lindo. faz isso Foi lindo. através da nossa própria cultura, porque eu acho que também é importante para a gente concluir esse assunto dos Achaninka, é muito fácil a gente romantizar a cultura deles e achar que agora o caminho é ir para lá e morar lá e pronto, resolveu, e não é nada disso, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a gente entender a nossa cultura, a nossa comunidade, a nossa forma de vida, e entender como que a partir do lugar onde a gente está, a gente pode construir relações mais verdadeiras, que a gente pode agregar para o outro, que a gente pode se potencializar, que a gente pode entender o espaço que tem ao nosso redor e como é que a gente se utiliza disso com um olhar de abundância, né? E não de escassez, e não de guardar só para a gente e fazer com que os outros não tenham, né? Eu acho que tudo que a gente está vivendo com o Covid, com o Bolsonaro, com o Trump, esse momento de mundo, ele é muito louco para a gente lembrar que o buraco é muito mais embaixo. Eu acredito que a gente vai, sim, passar por tudo, mas o aprendizado vai ficar. E eu acho que a gente não volta atrás. A gente não volta atrás das coisas que a gente aprendeu. A gente vai adiante. Mas a gente precisava se relembrar do quão embaixo esse buraco pode ser e o quanto que a gente não pode deixar chegar lá, o quanto que a gente precisa muito se unir para construir, enfim, as coisas que a gente acredita de Eu acho verdade. que o futuro é um futuro melhor para nós todos. Carol, olha, foi um prazer enorme estar com você. Você é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho no meu coração. Eu sempre ligo para você, a gente sempre se fala. A gente tem um tempo já está longe com esse Covid, a gente não tem se visto, né? Mas é uma pessoa que está sempre, vai estar sempre ao meu lado. Eu admiro muito a tua trajetória, a tua jornada, né? E participo dela. Eu queria que você, a semana que vem, eu vou fazer uma live com o Chico, né? A gente montou uma empresa, né? E a gente está lançando uma série de cursos agora, é uma escola, na verdade, para empreendedores, né? Onde eu vou ser mentor. Eu fui mentor de muita gente, eu trabalhei com eu lancei aqui no Iniciativa Jovem, aqui exatamente nessa casa já tem uma tradição empreendedora, né? Então, a semana que vem vai ser dedicado às novas formas de você empreender, na verdade, e os instrumentos que te levam a facilitar o seu processo. O Chico é um especialista em tecnologia e inovação, ele é professor do IBMEC, e a gente tem uma empresa que chama-se Hyperflow, e a nossa escola vai se chamar Happy Culture, exatamente por conta da cultura empreendedora que a gente quer passar para o mundo, não só para as pessoas, como para as cidades, como para as tribos, mas eu acho que o mais importante do empreendedor é o seu protagonismo, é a sua vontade de fazer, é a sua vontade de existir, é a sua vontade de transformar. Então, um beijo para você e fica com você as últimas palavras até fechar o programa. Até fechar o programa. Acho que a gente tem o quê? 2 minutos, talvez. Não é isso. Ai, Márcio, não tenho palavras específicas, eu acho. Eu amo muito você.
A gente viveu realmente muita coisa junto. Acho que você me atravessou. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que você desde sempre, desde o dia que a gente se conheceu, você decidiu que ia me atravessar e que ia me fazer viver umas coisas muito loucas e que isso ia, acho que ia construir para nós dois,